Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa. Meu nome é Matheus Bump. Meu nome é Diego De Bastiani. Pedro Sartor. E esse é o Fio Desencapado Cast. No programa de hoje falaremos sobre um esporte que a cada ano cresce e ganha mais adeptos, o downhill. Segundo a Wikipedia, downhill consiste em descer o mais rapidamente possível um dado percurso. Hoje, para tirar nossas dúvidas e contar algumas histórias dos bastidores do esporte, temos dois convidados muito especiais. Um é piloto de downhill de skate e o outro de bicicleta. E fazer as apresentações aqui com vocês, o atual campeão brasileiro na categoria amador de downhill de skate, atualmente correndo no circuito profissional, nosso velho amigo Marcelo Salvi. Valeu. E temos uma lenda viva do downhill aqui. 13 vezes campeão gaúcho, 4 vezes campeão brasileiro, 2 vezes vice-campeão, 3 vezes campeão do ranking brasileiro, 5º lugar na primeira edição do Dual Mountain Bike da Rede Globo, vice-campeão pan-americano 2019, campeão pan-americano 2018, P13 no Mundial 2018 em Andorra, e que também correu o Mundial na Espanha no ano de 2000, o Guy Martin brasileiro, Rafael Colombo. Sou eu. Bom, galera, eu queria primeiro, para quem está escutando a gente, saber mais ou menos o que é o downhill. Qual que é a velocidade que chega, Colombo, uma bicicleta no meio do mato, naquela barro? Quanto que chega uma bicicleta numa descida? No meio da trilha, na hora da competição, assim, até pode não ser tão alta, quem sabe 45, alguma coisa 50 por hora, né? A mesma bicicleta numa estrada de chão poderia chegar a 80, né? Bem mais. Sim. Na trilha não tanto. Mas, pela dificuldade do percurso, trilha, os obstáculos, tudo, árvore, 45, 50 é considerável, é bastante, sim. Marcelo? 50 num gap, né? Num gap. Quanto que chega um skate, cara, no morro abaixo? Cara, o recorde mundial é 147 km por hora, né? Meu Deus. Mas é uma ladeira reta só pra isso, né? Sim. Mas em campeonatos a ladeira mais rápida é Teutônia e bate 120 km por hora. Assim. Meu Deus. Tu corre ali? Já correu Já ali? corri. Já correu? Fui vice-campeão ano passado. Tu já bateu a 120 por hora ali? Já caí a 110 por aí, já caí. E como é que é a sensação, assim, é boa? Não, mas Uma é que delícia. eu dei Macacão, sorte, na né? verdade, né? Se tu cai em linha reta e arrastando pelo asfalto, assim... É que nem boa. moto, né? O pior é Que tu nem moto. bater no feno, né? Na borda da pista e dar reto sem cair, sem encostar no chão, bater direto Uhum. no feno, assim, aí o cara se quebra. Sim, não absorve Mas nada, eu né? nunca... Eu caí retinho e tudo certo. E falando nisso, em quedas, como é que é o equipamento de segurança obrigatório, por exemplo, pro downhill no skate primeiro, vamos ver? Cara, pra competição é obrigatório o uso de macacão de couro. Que nem de moto, mais ou menos? Isso, só que daí ele tem menos proteções, né? Porque ele tem que ser mais aerodinâmico. Sim. E mais Então, flexível. Mais flexível pro isso aí. movimento, né? Aí não tem, tem a joelheira, mas bem menor. Não tem casquilho, a saboneteira que eles chamam sim, lateral, não saboneteira, precisa. A maioria não tem cotoveleira, nada, é só o couro e... Bota, tem E é- bota não? Usa bota? Não, Usa tênis, né? tênis normal. E a maioria agora até tá diminuindo a quantidade de couro e ficando mais Kevlar mesmo, é mais pra ter Pra- mobilidade do que proteção, assim. Cara, Colombo, como é que é no downhill de bicicleta? Aqui, questão de equipamento de segurança obrigatório ou não obrigatório? Como é que é? Obrigatório perante o regulamento é cotoveleira ou manga comprida, Aham. joelheira ou calça. Até está sendo aberto para usar apenas a calça, né, sem o casquilho por baixo. É perigoso. O mais recomendado e o mais usado também é joelheira, cotoveleira, alguns usam colete, algo estilo motocross, né? Aham. E o capacete fechado. Capacete fechado com o óculos também, que é bem o mesmo da moto, né? O Ah, Google. sim. É que de motocross? como se E fosse. isso é bem estilo. O capacete também é praticamente igual ao de motocross, só é mais leve, né? Tem gente que usa... Eu uso o macacão completo. Ele tem proteção no peito, tem nas costas também, né? Mas por segurança. Perante o regulamento é cotoveleira, joelheira e capacete fechado. Certo. Uma coisa que a gente tem dúvida aqui. Qual que é a diferença de uma bicicleta normal, mountain bike normal, para uma bicicleta de downhill? Quais são as adaptações que precisam ser feitas? A diferença básica é o curso da suspensão. Algumas bicicletas têm suspensão só na dianteira, né? Para downhill ela tem suspensão dianteira e traseira, mas com mais curso. Por exemplo, a bicicleta de cross country, pedalar na estrada de chão, ela pode ter suspensão na frente e atrás, só não tem tanto curso, né? Geralmente é o dobro. Alguma coisa, 200 milímetros na cada roda. Beleza. Tá, e outra coisa, a gente sabe que aqui no Brasil como é que é essa questão de preço pra eu ter uma bike de downhill?
É acessível? Como é que é? Cara, né? Essa situação do imposto aí é tudo muito dificulta um pouco. Mas tem várias marcas já distribuídas oficialmente no Brasil. Bicicleta downhill, se for nova, pode-se dizer que a partir de 20 mil. Nova. Isso muito começo, né? Barato. Isso, a Specialized, que é uma marca bem conhecida, a atual chega a 46 mil reais. 46 pau, uma Specialized. Meu Deus. A bicicleta top de linha é da marca mais conhecida no... Nacional não tem nada que a gente faz. Não, Essas marcas não tem nada pra fabricada no Brasil, nenhuma. Existem marcas brasileiras, Sim. mas todas elas vêm de fora, a bicicleta. Mas direcionada ao downhill, nenhuma marca Mas brasileira. fiquei sabendo que tinha um cara que fabricava quadro de bicicleta. Depois nós vamos conversar disso aí. Alguns anos atrás. Marcelo, como é que é a questão da diferença de um skate normal para um skate de downhill? Ou longboard? Sim. Todos os skates de downhill são longboards? Ou... O pessoal conhece como longboard, mas ele nem é tão grande. Até de uns anos pra cá começou a cada vez diminuir mais, o skate está cada vez menor, o entre-eixo menor, o tamanho, os eixos em si menores A também. distância entre a borda da prancha e o eixo é menor, né? Os balanços ali, Pra né? vocês terem uma ideia, eu usei um eixo pra correr Teutônia lá. Primeira vez que eu corri era 204 milímetros, né? Então ele tinha 20,4 centímetros de largura, né? Hoje o meu eixo chega a 125, 12 centímetros, sabe? E isso foi o que mudou bastante, porque dá mais agilidade, enfim. Sim. A galera usava grande para estabilidade, né? Mas com o avanço, né? Enfim, os preços... os preços. Nos Os preços, cara, também no Brasil tudo é muito mais caro, né? Tem bastante gente fazendo marca nacional, assim, fabricando coisas, shapes, trucks, tem vários, tem muita variedade. Rolamento, rodinha. Rolamento, Pucks. rodinha, Pucks. casquilha pra botar na luva, essas coisas. Mas, basicamente, os melhores equipamentos de competição, assim, eles vêm de fora. Nem tem a venda no Brasil, se tu quiser comprar tem que mandar vir, ou pegar alguém que traga pra ti. E não é tão caro. Por exemplo, um eixo de precisão, que é a parte mais importante assim para um campeonato, para te ter um desempenho, é uns R$2.500. O shape lá uns R$700. Enfim, o caro mesmo é para quem vai competir é roda, sabe? Que aqui no Brasil custa Gosta em torno muito, de uns R$300 um jogo de roda. E dura? E tem campeonatos que tu tem que levar pra te ser competitivo, uns 7, 8 jogos de roda. Uma descida, uma roda. Basicamente na hora das quartas de final, semifinal, final ali é um jogo novo de roda por descida. É o que a galera faz. Nossa, nem Sim, é que imaginava. uma coisa Ainda dessa. mais A se velocidade for, que tu roda, né? ainda cara? mais se a ladeira tiver slide assim, Nossa. dependendo do tipo, Sai né? quadrada a Varia. rodinha. Pois é. Tem que tu perde o grip ali, né? Cara, mais ou menos assim, para ser um competidor no Brasil, para ser competitivo, quanto mais ou menos por cima um valor que gastaria para ser um piloto de downhill? Quem quer? Já colocando assim treino, equipamento, quanto para ser num ano assim mais ou menos? Tem mais ou menos uma perspectiva de quanto que gastaria? Só pra gente ter uma noção do quanto precisa para praticar o esporte profissionalmente? Pra treinar ou pra ir envolvendo viagem? Tudo. Vamos fazer Vamos assim supor. então, para não ficar muita conta. Pro cara andar de downhill no Brasil, tipo, já com, incluindo os lugares, as distâncias, vamos por aqui, o cara tá aqui em Caxias do Com Sul. equipamento legal pra competir, por É, exemplo. isso, Custo de viagem, todo Ele precisaria engloba na teu média hobby aí. uns... Por mês, assim. Pra comprar todo equipamento assim a nível bom de competição, uns R$6.000 tu compra todo o equipamento. Tá. Fora as rodas que tu vai ter que trocar durante o campeonato. E treino, cara, eu chego a gastar 2 tanques de gasolina por mês só pra treinar. downhill. Só pra Colombo. Só pra ir e voltar. E na bicicleta, eu acho que é um pouquinho mais, né? Bem mais. É. Como eu falei, a bicicleta nova, se quiser comprar uma opção nova, a bicicleta nova, a partir de 20. A bicicleta, capacete, proteção, aí coloca mais. Sapatilha, tem muita gente que usa, Nossa. específica, que não é tênis. Mais 3.000, 23. A cada treino, deslocamento, aí muitas vezes a gente consegue fretar caminhão, aí é sim. barato. Mas nada que seja nada por menos de R$100 por treino, aproximadamente.
É que o skate tu leva no banco ali, né? A bicicleta. Bota o porta-mala, bicicleta, tem que ter reboque, bicicleta. tem que ter caminhonete, tem que ter uma coisa em Isso, cima, no alguma coisa, mínimo né? uma caminhonetinha aí, É. ou um carro bem equipado, só que daí o carro tu tem que andar sozinho, tu não consegue Sim. dividir e colocar 3, 4 bikes pra subir a lomba, né? E daí tu vai, pega o downhill, provavelmente tu vai no mínimo empoeirar toda a tua bike, no mínimo, né? Daí tu vai colocar dentro de um carro. Isso, por isso que Daí o já carro começa- Não dá. dificulta muito. Uhum. Sempre que a gente pode fretar um caminhão, né, além Sim. de dividir com bastante galera, a gente vai em cima do caminhão, que daí não importa se é treino na chuva. Treino Bota na lá chuva dentro e é- esquece, né? Isso, é treino na chuva, suja a roupa, equipamento, carro é difícil. Vamos supor assim que então o cara chegou num nível que ele consiga participar de um campeonato, que ele já se sinta seguro. Quanto que custa para participar de um campeonato, vamos supor um campeonato gaúcho aqui na nossa realidade? Quanto custa uma etapa? Que eu sei que pelo menos na bicicleta eles têm que fretar caminhão, tem toda uma questão de logística de levar as bicicletas, tem questão de ambulâncias. E quanto que custa para participar de um campeonato desses? Qual que é a inscrição? É muito caro? Atualmente a inscrição do Campeonato Gaúcho está a R$110. A média de preço do downhill não importa se é gaúcho, se é brasileiro, a média, como o feno é um material muito caro para fazer proteção, vai uns 250, os mais baratos 180 a inscrição. Bom, já que tu falou da logística de tudo, tem uma dúvida ali, cara. No skate, eu sei que o downhill normalmente é trilha fechada, deve ser propriedade privada, alguma coisa assim, né? Tu fala com o dono da terra, faz a pista lá, ou alguém é dono e faz a pista no local, né? Aí eu queria ver, legalmente, por exemplo, no skate é pista, via é uma pública, via né? pública, né? Uhum. Como é que faz esse... Eu aviso a autoridade, é fácil conseguir liberação, só tem Na alguns verdade, lugares. assim, para treinar a gente nunca pede liberação, né? Na verdade, a gente tranca a pista meio que na... Vida louca ali. Não é vida louca, é bem seguro, mas sem... A gente pega cada ponto que tem de entrada de carro Aí botam... ou a pista inteira, a gente tranca com rádios, uns 4, 5 rádios normalmente, e faz toda a logística, então envolve muita gente para cuidar. Mas tem também as ladeiras que o cara tem que descer só na mão, com o trânsito aberto. Por exemplo, a gente tem ali a serra de Nova Roma do Sul, ali, que é a Vila Jansen ali. Tem quase 5, 6 quilômetros de descida. Se tu for trancar a pista até ela Não tá tem vazia e tu descer e liberar os carros, eles vão ter que ficar uma meia hora parado, entende? Então a gente desce com o trânsito aberto, na responsabilidade de descer na tua mão, ainda correndo o risco de cruzar alguma coisa no caminho, né? Sim. Pois E é, no downhill, Colombo? No downhill sempre tem um acordo, geralmente é dono das terras, como tu falou, particular, sempre. Mas daí existe o acordo de quem abre a trilha, ou se é o caso da trilha aberta, geralmente os pilotos da cidade já fazem o acordo. Sim. E entre os pilotos da cidade, dono das terras, organizador do evento também, né? Sempre tem acordos. Às vezes tem pessoal de terras que querem cobrar. Sim. Acontece várias coisas, mas sempre tem acordo com o dono da terra. Sim, e para campeonato aí sim, eles têm que entrar com a prefeitura, e né? fechar a rua, a liberação, até a polícia de trânsito ajuda a cuidar, daí, enfim. Sim. Aí envolve uma logística E mais quais demorada. Quais são as modalidades, Colombo, dentro do downhill? A gente sabe que o downhill é tu descer o mais rápido possível o percurso. Existe algum outro tipo de modalidade? Eu lembro que eu fui num campeonato assistir e tinha o tal do Forex. Isso também faz parte do downhill? Quais são as modalidades que existem dentro do downhill? Ou é só separado por idade? O downhill é um só? Não, o DHI, que é oficialmente chamado DHI, Downhill Individual, que é esse que eu pratico em trilha, né, um piloto por vez. Existe o 4Cross 4X, né, que é esse que aparece na televisão, na Globo, em janeiro. É um tipo de descida de montanha. Tem também o Downhill Avalanche. Lá fora na Europa é bem conhecido. Aqui no Rio Grande do Sul já teve 2 ou 3 etapas, mas ela acaba sendo adaptada à estrada de chão. É bem interessante, eu gosto muito, mas é pouco difundido. Aqui não acontece muito. Que daí larga todo mundo junto, em cima do morro. Larga, a última vez que a gente teve aqui em Picada Café foram, sei lá, aqui foram 30 pilotos. A versão anterior, 50 pilotos numa estrada de chão, tudo ao mesmo tempo. É bem interessante. É o road rage, né, cara? Adoraria ver isso, cara. É o road rage lá, os caras... Isso, é bem interessante. Aqui não tem muito. Lá na Europa, daí chegam a descer trilhas de 20 minutos de descida
e largam todos juntos. Eu já vi interessante. uns no YouTube assim de quase 1 hora, os caras 40 minutos descendo uma montanha gigante no gelo e... Ah, largada geralmente no gelo, é isso aí. É o Sim, downhill, que é alto, downhill né? avalanche, é isso aí. Dos 40 chega 2 e um aleijado. Marcelo, como é que é no skate isso? Cara, tem o freeride, que é a galera que curte mais da drift, de pé, sem usar a mão no chão. E na competição tem a categoria amador, profissional e feminino. Daí nos nossos campeonatos às vezes envolve luge, né? Que a galera desce deitado. Street sled, que eles descem que nem como se fosse o skeleton do gelo, que desce de barriga para baixo com a cabeça para frente. Tem o inline, que às vezes está no campeonato. Mas o downhill mesmo é amador, profissional, tem iniciante também, dependendo do campeonato, dependendo da quantidade de pessoas. Feminino, master, aí existe Grandmaster, mas é difícil, normalmente é master, profissional e amador. Isso aqui era o próximo assunto que eu queria abordar, que é da idade. Como é que é a faixa etária de pessoas que se interessam ou não tem isso? Assim, no Mundial existe a categoria Júnior, Open, que daí é todo mundo. Até quem quiser correr ali tá liberado. Então sim. não existe profissional. É Júnior, daí tu atingiu os 18 anos. No ano que tu faz 18, tu corre na Júnior. No próximo ano tu vira profissional, não. Tu entra na categoria Open e te vira, né? Mas tem bastante gente de mais idade, a galera. Tem, e tem a Master também. Daí a Master se eu não me engano, é 35 mais. Tá. 35 mais. E Colombo, como é que é no downhill? Tem bastante galera da velha guarda? Tem. Eu não sei a porcentagem, mas acho que a maioria já são master. No mountain bike, o master é a partir de 30 anos. E tem também os mais novos, são a partir de 12. 12. Existiram algumas exceções, mas geralmente é a partir de 12 anos. 12 anos pra cima até que aguenta. E quais são os lugares famosos assim do downhill, tanto de skate quanto de bicicleta? Quais são tipo as mecas do downhill de bicicleta, por exemplo? Eu sei que tem a gurizada que vai muito pro Canadá, em Whistler. Park. Skate Eu também sei. tem. Skate também, e no downhill, mas é aí que é na mesmo, mesma Colombo? montanha, na real, porque quando não tá na época do gelo, tem o asfalto seco, daí pra galera andar, e quando tá... E a montanha pra galera andar de bike. E na época do gelo vira snowboard, né? Eu acho que é meio que nessa mesma vibe aí. Ah, é 3. Inclusive tem os Transporte. teleféricos, tu sobe, desce a ladeira. E esse Whistler. Não sei se a bike é assim também. E aqui na região, tanto de downhill quanto de downhill de bicicleta quanto downhill de skate. Não, eu não sei se tu quer falar, Colombo, internacionalmente, depois falar daqui, depois eu falo. Bike Park, esse Whistler é um dos mais conhecidos, existem outros no mundo, mas e de Whistler, no Canadá, é a meca do mountain bike. Tem 200 km de linha de teleférico, lift, em todo o parque, toda a montanha. Então, de trilha, cara, eu não conheço pessoalmente, mas é... E no Brasil, daí, bike park também tem muito pouco. Não se tem a cultura de pagar para andar em algum lugar. Sim. O que acontece são treinos em pistas onde vai ter a corrida e geralmente não se paga pelo lugar. O que teve foi em São Paulo, Kona Bike Park. Eu trabalhei lá por alguns meses, mas também acabou fechando. Alguns outros existem, mas são mais clubinhos fechados. Não é bike park como negócio assim aberto. Não tem muito sucesso no esporte porque a galera não costuma Tu tem que pagar pra andar. conhecer alguém que vai na pista tal lá, que os caras abriram e aí fica amigo e vai andar lá. Isso, particular, É. trilhas Ou fechadas. vai pela federação e começa a se interessar. Onde é Isso, que tem, é. como é que vocês andam. Acontece muito das equipes, né, de downhill ter uma pista, né, que nem tem o Willy Park ali do gringo, né? Isso, como tem aqui em Caxias, a galera se juntou, adaptou, usou um pouco da trilha de moto, construiu quase todo o resto e durante o tempo que eles ficaram construindo a pista, conheceram o lugar, conheceram o dono das terras, acabaram alugando uma casa e virou a sede de uma galera lá. Tem um clubinho ali na Vila Cristina, o Willy Park. Salve gringo aí que puxou essa galera. Marcelo. No skate, cara, Estados Unidos, mas a ladeira assim que da galera do downhill que mais curte mesmo assim é Kozakov na República Tcheca, que é um campeonato histórico assim que o campeonato dura uns 6-7 dias e são várias etapas, daí tem a galera que classifica direto, aí eles fazem umas 2 repescagens, enfim, é bem legal. Tem aqui no Brasil
outra que ela é mundialmente famosa é Teutônia, que é a ladeira mais rápida e mais perigosa e que a galera tipo diz que é a mais sinistra de se descer é Teutônia. Então, o Brasil, aqui a Serra Gaúcha, enfim, seria tipo dá pra se Celeiro considerar uma meca, porque dos todos ases. os melhores, os campeões mundiais estão tudo aqui no Rio Grande do Sul. A gente treina todo mundo junto aqui na Serra porque tem muita ladeira, né? Essa pista de Teutônia ali, ela é famosa, ela tem campeonato, tem etapa mundial. né? Como é uma ladeira muito rápida, já teve etapas de mundial, agora ela é só brasileira, mas é uma ladeira muito rápida, 120 por hora, e o asfalto é horrível, né? Que é o que dá a graça na brincadeira ali. Que a galera que vai assistir, tu sabe que ela tá lá só pra ver a desgraça. Pra ver tombo, Mas aproveitando o gancho disso, Marcelo, vamos falar um pouco sobre acidentes, que a gente nem tudo são flores no esporte, né? Quais que foram os teus piores acidentes, ou que tu presenciou, ou que tu sofreu nesse downhill de skate? Já presenciei vários acidentes. Eu particularmente nunca quebrei nada. O máximo que quebrei foi um dente, dei na lateral de um opalão. Não, o opalão era de um amigo nosso. Coitado da pala. Subiu pela Mas o opala ficou bem? A pista... Não. Não! Era vou esclarecer então. Ele era uma Opala de coleção, aquele diplomata, 4 cilindros, 4.1, aqueles 6 cilindros. E ele tava lá, nós tava fazendo um churras no final da ladeira e ele resolveu ir embora. Ele tinha que fazer alguma coisa, ia sair antes e, sei lá, esqueceu e subiu pelo meio da ladeira, nós tava descendo. Nossa. E a galera não deu tempo de avisar, nós entramos muito rápido numa curva. Nós tava também descendo meio que uma avalanche, assim, descendo uns 10. E daí eu tava em segundo e tinha um outro amigo meu, polaco, em primeiro, que daí ele não conseguiu desviar, ele deu na frente do Opala, caiu do outro lado e quebrou canela e ombro. E eu consegui desviar e dei na lateral assim dele, daí eu tava capacete coquinho, né, que daí não é capacete fechado, bati a boca e quebrei o dente. Esse foi o meu acidente. Mas O dente saiu barato, então. Se Se saiu tivesse barato. o outro, saiu barato. Restauração, Mas já perdi 2 amigos, um eu tava junto, daí só que no dia do acidente foi ali em Fazenda Souza, que ele tinha 50 anos e ele faleceu, mas enfim, depois foi constatado que ele teve um mal súbito antes da queda, então ele não morreu por causa disso. Mas também foi um baque, na época a gente achava que tinha sido por causa da queda, enfim. Aí até a gente passou a se cuidar muito mais, aí agora teve uma etapa do Mundial, na última etapa do Mundial 2018, um amigo nosso faleceu também, era na Vista Chinesa no Rio de Janeiro, tava tipo alta mídia em cima do negócio e a organização se atrapalhou porque tinha um atleta que corria Master e Open e ele estava nas 2 semifinais, então ele desceu a semifinal Open, a primeira semifinal, aí ia descer a segunda semifinal e ele ia subir para descer a semifinal Master, né? Aí ele acabou que liberaram ele para subir com a moto e liberaram a descida também. A organização se atrapalhou e um outro amigo nosso bateu na moto, 18 anos, bateu na moto na última curva e acabou falecendo. Era a semifinal da última etapa do Mundial de downhill. 18 anos. 18 anos. Ele era como se fosse... A galera considerava ele o Ayrton Senna do downhill, tá ligado? Ele com certeza ele ia ser o campeão mundial no próximo ano. Ele tinha corrido iniciante campeão, amador campeão e pró campeão uns 3 anos seguidos. Ele foi avançando e já era campeão. Em 3 anos foi as 3 categorias. E ele já Por causa de um erro de organização. Que no final já tinha dado vários acontecimentos durante o ano que não tinha sido tão grave, mas já sabe aí. Daí, culminou nesse. E os brasileiros todos os anos, inclusive, já tinham campeão mundial nesse ano e era brasileiro. Daí, no fim das contas, 2019, então nenhum brasileiro correu o mundial. Foi tipo um boicote, em protesto ao... E daí acabou que 2019 então não teve um campeão brasileiro, mas nos últimos anos era todos brasileiros. E acredito que esse ano vai voltar a ser do Brasil. Pesado. Colombo, tu tem alguma história de acidentes que tu presenciou, que tu participou nesse meio que a gente tem que falar também, infelizmente, né? Sim. Tudo tem risco, né? Tudo pode de risco, né? É bom alertar já, né? Alertar a galera. Alertar, com certeza, fazer que com sirva de exemplo, né? trancar a rua. É que nem quando cai um avião. Por que eles fazem toda uma reconstituição? Porque tem que saber porque aconteceu para não acontecer de novo, né? Isso aí. Colombo. Eu mesmo sofri poucos acidentes
O único osso que eu quebrei, eu rachei o nariz uma vez. Mas foi usando um capacete que não era apropriado, o capacete girou e esmagou meu nariz. Alguns tomos fortes, eu torci joelho, que alguns anos depois eu operei ligamento. Foi a única coisa que ficou marcada. Alguns pontos, cortes, grave mesmo, nunca caí. Mas no esporte é normal algum braço quebrado, clavícula. Olha, aqui eu lembro da gurizada lá, o acidente que foi mais grande, não foi do Josimar? Tudo isso que... O Josimar quebrou vários dentes no mesmo tombo. Eu lembro que foi, nossa, uma coisa... Quando cai de cara é feio, pra quem tava ali perto é traumático. Vocês não estão vendo, o Marcelo tava me apontando e dizendo, tu já caiu. Cara, uma vez nós tava andando, quando o Marcelo tava começando a andar no downhill, fui junto, né, só pra acompanhar a gurizada, disse, não, vou descer, vou descer, e comecei a descer, comecei a pegar gosto. Eu tava com capacete, com joelheira, e daí chegou na hora e disse, não, vamos fazer a última descida. Nunca façam a última descida, nunca digam que é a última descida, porque pode acontecer de ser a última mesmo. Subi lá em cima, só que não tinha mais aquele skate que eu tava andando, tinha um outro lá. Galera, o Noé desceu da arca com aquele skate, sério, mais ou menos assim. E eu comecei a descer, comecei a inclinar, daí chegou a curva, e eu comecei a inclinar o corpo e o skate não acompanhava a curva. Eu dei num cucuruto no meio da estrada. Eu acho que eu perdi um pouco da consciência, porque eu dei tantos giros no meio da rua. E a hora que eu acordei, que eu levantei, eu olhei pra trás, tinha vindo um outro amigo nosso, o Gueno. E ele batia as mãos assim, sai da rua, sai. E eu, estático, assim, olhando o que tava acontecendo. Nossa, aquele dia eu passei a noite no hospital, não quebrei nada. Mas fiquei com o pé do tamanho de um abacate. Cara, tu ri, né? Isso que tu tava uns 50 por hora. Cara, mas era uma coisa muito arcaica aquele skate. Tu não para, né, cara? Não tem como. E eu também não tinha as manhas, né, de cair, eu não sabia. Mas se bem que se tu cair sem proteção nenhuma e fosse ralando no asfalto, é pior até, né? Sem nada. Mas a galera é difícil usar macacão pra treino, sabe? Então. Naquela época também. Né? Direto esfolado. E essa curva que eu caí, o outro amigo nosso, o Perini, também se quebrou feio, né? Acho que quebrou a clavícula, foi. Foi a clavícula. Mas enfim, é que a galera. É que é muito quente tu usar um macacão de couro. Se tiver um solzinho, mesmo no inverno tu já fica suando. Mas imagina no verão, uns 35 graus tu de macacão de couro. A galera não usa, então é cotoveleira, joelheira, luva, capacete e muitas vezes até o capacete aberto. E um terço no bolso. É que assim, isso quem usa, né? Porque tem muita gente que usa tênis, uma bermudinha de banho ali, luva e capacete. É boa, cara. Luva e capacete. Dos anos 70. Aquela que tu toma um esfolão, ela derrete e chega a grudar no machucado. Uma galera que anda sem nada aí... Mas tá vivo, tudo vivo. Tudo certo, mas com os esfolões não... Mas aí, já que nós entramos nessas histórias agora que vai ser interessante, eu queria que vocês puxassem da memória, só um pouquinho, vai, Diego. Só posso fazer uma pergunta antes, por favor. Que o Marcelo falou muito dos campeões brasileiros, sabe? Que o downhill no skate, quem manda é os brasileiros. Na bike é diferente essa realidade, né, Colombo? Sim, em campeonato mundial, esse tipo de coisa aí, brasileiros muito poucos se destacaram. Antigamente tem um amigo nosso de Santa Catarina que correu o circuito mundial, chegou a ser profissional, mas um dos melhores resultados dele foi um top 15. Ele teve 2 pódios, ficou top 3. Agora, em ranking internacional, pouquíssimo, quase não tem nenhum resultado expressivo de brasileiros. O domínio no downhill, pelo menos, o domínio é dos europeus. Inglês e francês, né? Francês, né? Francês, principalmente francês. Desde antigamente, do início do esporte até atualmente. Os franceses... Mike Bruni é campeão mundial, né? Atualmente sim. Os franceses dominam. É que também tu pega, né, o downhill, a realidade é toda pra Europa e América, né? Tu pega todas as grandes marcas de bike, ou é americana, europeia, e o custo, né, cara? Sim, lugar pra treinar também, os bike parks que eles têm, eles poderem usar uma estação de esqui pra treinar, nível de pista... condição econômica, facilidade para comprar equipamento também. Tanto que incomparável. Isso se reflete até no que tu falou, que nem muita da galera que tem no downhill é master. Por quê? Porque é lá na casa dos 30 para cima, que é onde tu consegue ter uma estabilidade financeira de pagar um valor para uma bike, para um hobby, né? Sim, acontece muito isso. Né? Não só da bike, né? O próprio carro para ir até a prova. Isso. No início do esporte, conseguir carona,
O Matheus falou antes dos quadros que eu fazia antigamente, era tudo improviso. Não tinha grana, não tinha a bike certa, a gente vai lá, improvisa. Solda, mano. Isso, e aí geralmente, É, né, é. nessa idade aí tu consegue ter dinheiro mais fácil. Dá um jeito, né? Facilita. Já no skate é bem mais fácil, né? O equipamento é quase indestrutível, né? Um skate tu comprou, tu tá com ele top, então ele vai te durar, a única coisa que tu vai trocar é roda. Sim. Rolamento de vez em quando, mas lixa, essas coisas, mas coisa barata, o resto é só montar e tu tá feito. E pra te ir, tem gente que vai de ônibus, né? Pega o busão ali com o skate na mão, Baixo do braço. capacete, bota as coisas dentro do capacete e tu tá feito, né? Só às vezes tem que conseguir carona pra subir. Tem no caso ali na Borussia, Morro da Borussia ali, a galera, eles conseguiram com a prefeitura uma placa que tem a prática de downhill ali, então eles conseguem carona muito fácil, eles ficam embaixo da placa ali, passou um carro, eles só metem o dedão e eles se agarram por fora e sobe puxado, né? Então eles andam o dia inteiro, não gastam nada, mas já no nosso caso aqui as ladeiras são tipo 10 vezes maiores, entende? Tu não consegue, tem que ter um carro, e daí normalmente tu tá lá, que nem quinta-feira de noite nós conseguimos reunir 15 pessoas no loteamento para andar. Tinha que ter no mínimo 2 carros puxando, 5, 6 pessoas cuidando, aí que começa a envolver, né? Depende do nível que tu anda, tem que ser... Também envolve uma estruturazinha assim, legal. Sim. E já o Matheus puxou a história dos bastidores, eu fiquei só com a questão em competição, a relação entre os competidores, assim. É amizade, tem uma certa rivalidade, como é que funciona? Não, no clima das bicicletas é pura amizade. Muita gente que vem de outros esportes, só para assistir a corrida já percebe e elogia muito, que é o que falta em outros esportes, por exemplo, o motocross. Tem mais rivalidade, por isso não que eu tem perguntei. tanto entrosamento entre os pilotos. Já no downhill, não. No downhill, cara, a amizade é muito forte, a integração é grande, é muito elogiado pelos outros esportes, inclusive. Eu tô de prova, realmente os caras estão de parabéns. Eu já fui em alguns campeonatos, já dormi com a galera num dos campeonatos e é uma coisa assim que tu não vê muito em outros lugares assim. No skate também, a galera muito na parceria, assim. Claro, sempre tem aquela... Mas é diferença do estado, assim, os gaúchos vão vir aqui correr em São Paulo, claro, os caras não vão querer perder, tá ligado? Porque é na casa deles. Sim, sim. Mas na hora, assim, de noite, ali no agito, é todo mundo muito amigo, né? Na hora da competição, tu quer bater o tempo do outro, né? Isso Mas aí. fora é isso aí. Inclusive tem eventos que é só freeride, que a gente chama, né? É 3 dias só pra te andar de skate e ficar de boa, né? Timburi é um exemplo em São Paulo. Eu já fui 2 vezes. A gente sai de carro daqui, 17 horas de carro, já vai na feliz da vida, chega lá. Galera anda de skate 3 dias sem pressão, faz o que tu quer, é muito tri. Inclusive tem uma galera que nem compete, que faz só freeride, assim, corre nesses eventos, mas nos campeonatos, só que chega na hora da pista tem que correr, né? Tem que correr. Por exemplo, ali na final do Brasileiro, na final do Brasileiro nós estávamos em 4, 2 deles eram tipo muito meus amigos, sabe? Mas tu tem que, é esporte individual, tem que correr, né? Sim. Mas chega lá embaixo, já se abraça e tamo junto, né? Existe a rivalidade, só que Sim, dentro da pista é diferente. É né, isso aí, cara? mas fora a galera é muito unida. Bom, galera, estamos chegando na última parte aqui e agora eu queria saber de vocês, essa que é a parte que a gente queria chegar. E agora foi uma introdução do esporte para quem estivesse escutando, começasse a formar na cabeça uma imagem de como que é um piloto de downhill, o que é o downhill. E agora que chegou a hora que eu quero saber de vocês as histórias que vocês têm. O Colombo deve ter uma mala de histórias para contar de... Você fez uma cara aqui. Dá uma filtrada aí. Tem que dar uma filtrada aqui no Family Friendly, mas tu quer começar, Colombo, com alguma história aí que tu tem pra contar aí? Competição De coisas que marcou. que tu não acha na internet sobre o downhill, assim, o lado escuro, talvez. Cara, tem muitas, né? Até que eu já tô bastante anos no esporte, já teve muitas galeras, vai trocando, vai renovando, né? Dá pra citar aqui, o último episódio que ficou bem conhecido foi ano passado, nessa corrida da Rede Globo que acontece em janeiro. Fui de carona com um amigo meu, Jamil, de Veranópolis, e lá ele caiu um tombo bem feio, quebrou os 2 pulsos e uma clavícula. E tive que voltar dirigindo pra ele, né? Essa história foi bem marcante. Ficou de babá dele.
Fiquei de babá praticamente, né, cara? O cara tem que dar comida na boca praticamente do amigo, né, cara? É bem louco, cada situação que acontece aí. O que tem muita história é das noitadas, né? Atualmente eu tô levando o esporte um pouco mais a sério, né? Daí já não tem mais tanta noitada. Mas, cara, num esporte desse junta tudo que é tipo de louco, né, cara? Geralmente é prova de 2 dias, sábado e domingo. Sábado de noite é festa, né? E onde junta esses malucos vira hospício. Foguete, que tem de história de festa, carro batido, acampamento tiro, também. Acampamento já deu muitos legais e ainda acontecem, né? A gente acampa bastante no lugar das corridas. Muita história legal pra contar. Olha, tem uma história, eu não vou citar nomes aqui, mas eu sei de 2 amigos nossos que foram pra São Paulo, se não me engano, com dinheiro pra voltar com os pneus novos, só que eles acabaram encontrando uma casinha da Luz Vermelha lá, que eles ficaram meio que sócios, e eles voltaram sem os pneus. Sim, Com muita história. acontece. Santos, São Paulo. Santos, São Paulo, Sim, exatamente. dá um rio da escadaria de Santos, que também é televisionada. Não, quando a corrida é a nível nacional, aí junta os malucos dos outros estados. E é por imã, né, cara? Os malucos se juntam, não é só do esporte, o imã puxa o que vem maluco da rua, né? Antes de passar a voz pro Marcelo, eu lembro de uma vez que eu fui eu até já conheci o Colombo, e eu fui pra Três Coroas no campeonato. E a gente tava no meio da noite, os atletas dormindo, que eles precisavam correr. E a gente foi pra Gramado, que era ali perto, mais ou menos, tomou um balaço, voltou. E tinha 2 amigos nossos que eles iam com a Pampa, Ford Pampa, que os pais deles tinham empresas, e os 2. Só que a chave de um abria a chave o carro do outro. Então a gente pegou o carro de um amigo nosso, levou no meio de 2 árvores. Aí eu fui no meu carro, abri o porta-malas, peguei a chave de roda, as coisas. A gente colocou no cepo o carro no meio de 2 árvores, tipo, o cara ia ter que botar as rodas, baixar e pedir pra alguém ajudar ele a tirar no meio das árvores, porque a Pampa tem uma caçamba muito leve, né? Só que o que o inteligente aqui fez? Deixou a chave do carro, que eu tava meio... E dentro do porta-mala, botei as coisas e fechei. E daí, cara, começou a tocar o alarme. Disse, gente, como é que eu vou abrir esse carro? Bom, daí uma hora parou o alarme e fui dormir. Disse, amanhã eu resolvo. Cara, a gente virou a cidade de Três Coroas junto com os meus amigos do Colombo também, atrás de um chaveiro pra abrir o carro, nada. Liguei pro seguro, porque lá a pista é bem no meio do mato lá, né? O parque é a 12 km da cidade. 12 km da cidade. O que eu tive que fazer pra ir embora? Eu tive que dar uma martelada no vidro de trás, da porta de trás, abrir, puxar a tampa do banco, pegar a chave e voltar com o carro com plástico, no lugar da coisa que tava chovendo, cara, e tava um barro. Cara, essa história eu nunca vou esquecer, cara. Eu nem corri, né? Fui lá só pra assistir, ó a despesa. Ó o preju. Marcelo, tu tem alguma história pra nós? Tem umas legal. Teve uma vez, o meu primeiro campeonato que eu fui fora, que eu peguei avião e coisa, a gente foi pra São Paulo. Em 7, a gente pensou, nós tava meio na magra, né? Vamos ter que alugar uma doblô em 7. Chegamos lá, alugamos uma doblô em 7, chegamos lá, botamos as bags em cima, as bags de skate em cima da doblô, amarramos e vamos. Nós ainda tinha que ir para Águas de Lindóia, dava umas 3 horas de carro de Congonhas. Então, e nós chegamos em 6 em Congonhas, nós tínhamos que pegar um em Guarulhos, daí para depois partir. Cara, nós chegamos lá, mas uma chuva. Não tinha como nós botar as bags em cima, senão ia molhar todas as roupas, todo o skate, ia molhar tudo, né? Nós não tínhamos o que fazer, então nós estávamos na doblô em 7 cabeças, 7 bags de skate e 7 mochilas de mão e 7 capacete, tudo dentro da doblô. Sabe aqueles caminhões que tem os caras caindo pra fora, me lembrou? E nós tínhamos que andar 3 horas ainda, viajar, passar no centro de São Paulo e viajar ainda 3 horas. Cara, meu Deus, eu lembro que a gente chegou em Guarulhos pra buscar o último integrante, e tipo, o cara mede uns 2 metros de altura, assim, daí já... Pra melhorar. Tá louco. Tava muito apertado, eu até fiquei naqueles banquinhos de trás, sabe, da caçamba da doblô. Eu lembro que no meio tinha as bags que iam até o teto, assim, eu não enxergava o cara do outro lado, né? E daí só tinha um espacinho por trás, daí nós parávamos nos postos, pegava a cerveja e se passava por trás, assim, ó, das mochilas. Daí passava a polícia, nós ficava bem quietinho, porque, cara, nós tava muito cheio, sabe? Sim, velho. Tá louco. E depois, Tetris. Quando a gente foi devolver, ela tava imprestável. Porque nós chegamos, a gente alugou uma casa
tipo, é cidade de águas termais, né? Então é uma cidade, tipo, Turística. legalzinha, turística. Deve ter né? muito velho, então. A gente, a gente tinha capivara na rua, velho. No meio a nossa casa era na frente do lago do centro da cidade, né? E tinha as capivaras e tal. Daí nós pegamos uma casa com piscina pra 10 pessoas. Tá? Agora que nós viramos amigo do açougueiro, comprava torresmo e carne todo dia. Fazia churrasco, fizemos churrasco todos os dias, tinha piscina na casa. Tava bem. Não, nós tava Top, trimassa. Pessoal Aí depois viaja, ruim. juntamos o Nego Mikima. Nego Mikima juntou com nós na casa lá, ficou 3 dias com nós na casa. O Nego Mikima é uma lenda do esporte, assim, de São Paulo lá. Aham. Ele fez, pra você ter uma ideia, ele fez 5 anos de turnê com o Chorão, só andando de skate. Sério? Ele era holder do Chorão e ele andava no palco. Nikima, com M. É. Tem o cara que é o Nikima, né, no downhill de Esse. bicicleta, né? Sabia? Farroupilha. Colombo, tu tem mais alguma história pra nos brindar? Falando em Dá pra comentar. Parque das Laranjeiras, que tu comentou de Três Coroas, lá onde já acontece corridas já há mais de 20 anos. Teve um episódio dessa galera que foi pra festa, desmontamos as barracas, desmontamos o acampamento deles completamente. A galera voltou chumbada da noite, de madrugada, e não tinha nada pra dormir. Foi bem engraçado. A gente teve que se esconder em cima das árvores pra eles não achar nós, pra não apanhar. Uma dessas. E vocês dormiram onde? As nossas estavam seguras, estavam montadas. E Né? eles em cima da árvore pra não E apanhar. nós em cima das árvores pra eles não descobrir quem foi e não apanhar também. Né? Sim. Louco, né? Tá louco. Mas é diferente, porque no downhill, nos eventos de campeonato mesmo, é difícil a galera azedar na noite assim, fazer festa e tal. Sim, até São pra poucos, tá são inteiro. poucos, é. Tipo, rola os eventos assim, mas vai 1 da manhã ali, a galera já tá... Não se embriaga tanto assim. Não, essas mesmo são histórias mais antigas, né? Ah, bom. Eu mesmo atualmente também não estamos Mas mais tem chumando os tanto, eventos, estamos tipo esse que eu respeitando falei, mais. Timburi aí, é em São Paulo, lá no interior de São Paulo, e a ladeira, é uma ladeira, tipo, a cidadezinha deve ter, sei lá, 10 mil habitantes, é toda ela de paralelepípedo, só tem uma ladeira asfaltada que é pra chegar na represa. E então, tipo, não tem nenhuma entrada, só tem uma pousada bem no topo na largada. E a pousada foi arrendada por um cara de skate. Vai, então fechou. Então a galera dorme na pousada ou no camping lá embaixo que é público, então ou tu dorme no topo da ladeira ou no final da ladeira. Aí a galera desce, daí tipo eles avisam, ó, último drop antes do meio-dia. Então a galera já sobe, pega os calções de banho e pá, desce, chega lá embaixo e já vai direto pra represa. Toma o banho, almoça, de tarde tá novo, anda de novo. E é isso aí, alta represa, alto visual, com pier, dos decks assim. E a galera acampar 3, 4 dias. Eu fui num que a gente saía na quarta-feira de noite aqui, eu voltei na segunda-feira. Muito top. Galera, o papo foi muito bom, mas agora a gente precisa encerrar. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, pra quem achar vocês na internet aí, o telefone de contato, caso queiram passar. Marcelo, Se tiver qual que é dúvidas relacionadas ao esporte, É, pode procurar qualquer vocês, coisa, né? patrocínio, né, galera? Patrocínio. É. Então é Marcelo Salve no Facebook, Salve é SALVI, e no Instagram é msalve_. Beleza, Colombo. É Rafael Colombo ou Rafael Colombo DH no Facebook ou colombo.dh no Instagram aí. Me siga que eu quero ficar famoso e ter muitos seguidores. Galera, então é isso aí. Queria agradecer o Colombo mais uma vez, ao Salve, ao Diego, ao Pedro, ao Leandro aqui, o nosso Técnico de áudio. técnico de áudio aqui. E é isso aí, gurizada. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.